Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Quatrocentésima décima oitava noite. Acordada por sua irmã Dinazarda, Sherazade retomou a história da noite anterior da seguinte forma. Desde esse tempo, os irmãos e a irmã tiveram os mesmos mestres nas belas artes, na geografia, na poesia, na história e nas ciências, até nas ciências ocultas. E como nelas não achassem coisa difícil, fizeram um progresso tão maravilhoso que os mestres, admirados, não tardaram a confessar sem rebuço que iriam mais longe do que eles por pouco que estudassem. Nas horas de recreio, a princesa aprendeu também música, canto e a tocar alguns instrumentos. Quando os primeiros aprenderam a montar a cavalo, não quis que tivessem essa vantagem sobre ela. Fez seus exercícios com eles, de modo que sabia montar a cavalo, guiá-lo, disparar a flecha, lançar o dardo com a mesma habilidade e destreza, e algumas vezes lhes ganhava a dianteira nas suas corridas. O intendente dos jardins, que se regozijava em extremo de ver os seus alunos tão completos em todas as perfeições do corpo e do espírito, e que tinham correspondido às despesas que fizera para a sua educação, muito além do que esperava, fez outra mais considerável em atenção a eles, até então satisfeito do alojamento que tinha no recinto do jardim do palácio, passara sem casa de campo. Comprou uma a pouco distância da cidade, que tinha terras de lavoura, prados e bosques, e como a casa não lhe parecesse assaz bela nem cômoda, mandou-a destruir e nada poupou para a reedificar, de modo que ficasse a mais magnífica dos arredores. Ia lá todos os dias para apressar com a sua presença o grande número de obreiros que nela empregava. E logo que houve um quarto acabado, capaz de o receber, lá foi alguns dias a fio, quando as suas funções e obrigação do seu cargo o permitiam. Com a sua assiduidade, finalmente acabou-se a casa. Enquanto a mobiliavam com a mesma diligência, com trastes os mais ricos e que correspondiam à magnificência do edifício, mandou trabalhar no jardim segundo a planta que ele mesmo traçara e a maneira que era comum na Pérsia entre os grandes senhores. Ajuntou-lhe uma tapada de vasta extensão que mandou cercar de bons muros e encher de todos os cipes, todas as espécies de animais silvestres, para que os príncipes e a princesa ali tivessem um divertimento da caça quando quisessem. Acabada inteiramente a casa de campo, em estado de ser habitada, foi o intendente dos jardins lançar-se aos pés do sultão. Depois de lhe ter representado quanto tempo havia que estava no serviço e as enfermidades da velhice em que se achava, suplicou-lhe que o demitisse do seu cargo e que lhe permitisse que se retirasse. Concedeu-lhe o sultão esta graça com muito gosto, visto que estava satisfeitíssimo com seus longos serviços, tanto no reinado do sultão seu pai, como depois que ele mesmo subira ao trono, e concedendo-lhe, perguntou-lhe o que podia fazer para o recompensar. Senhor, respondeu o intendente dos jardins, estou cheio de benefícios de vossa majestade e dos do sultão seu pai, de feliz memória, a tal ponto que não tenho já que desejar senão morrer na honra da vossa estima e valimento. Despediu-se do sultão Korash, depois do que foi para a casa de campo que acabava de construir com os dois príncipes, Bahram e Perviz, e a princesa Parizada. Quanto à sua mulher, havia já alguns anos que morrera. Ele apenas viveu 5 ou 6 meses com eles, quando foi assaltada de uma morte tão repentina que não lhe deu tempo para dizer uma palavra da verdade do nascimento dos príncipes, coisa, todavia, que tinha resolvido fazer, como necessária para obrigá-los a continuar a viver como tinham vivido até então, segundo seu estado e sua condição, conforme a educação que lhes dera e a inclinação que lhes conhecia. Os príncipes Bahram e Perviz e a princesa Parizada,
que não conheciam outro pai senão o intendente dos jardins, choraram-no como tal e lhe fizeram todas as honras fúnebres que o amor e o reconhecimento filial exigiam deles. Contentes dos grandes cabedais que lhe deixara, continuaram a morar e a viver juntos na mesma união em que tinham vivido até então, sem ambição de se introduzirem na corte, com a mira nos primeiros cargos e dignidades que com facilidade alcançariam. Um dia em que os príncipes andavam à caça e que a princesa Parizada ficara em casa, uma devota muçulmana, muito avançada em anos, apresentou-se à porta, pedindo-lhe licença para entrar e fazer a sua oração. Foram pedir licença à princesa, a qual ordenou que a fizesse entrar e que a levasse ao oratório que o intendente dos jardins do sultão tivera cuidado de mandar fazer na casa, por não haver mesquita na vizinhança. Ordenou também que, quando a devota acabasse a sua oração, lhe mostrassem a casa e o jardim e que depois lhe apresentassem. Entrou a devota muçulmana, fez a sua oração no oratório que lhe mostraram e, tendo acabado, duas criadas da princesa, que esperavam que saísse e a convidaram para ver a casa e o jardim. Como lhes desse a entender que estava pronta a segui-los, levaram-na de quarto em quarto, e em cada um considerou todas as coisas como mulher que entendia de traços e decoração, e sabia avaliar a bela disposição das coisas. Fizeram-na entrar também no jardim, cujo desenho achou tão novo e tão bem entendido que o admirou, dizendo que era preciso que quem o mandara traçar fosse um excelente professor da sua arte. Foi finalmente levada à presença da princesa, que a esperava num grande salão, o qual excedia em beleza, em asseio e em riquezas tudo que admirara nos quartos. Logo que a princesa viu entrar a devota, minha boa mãe, disse-lhe: chegai-vos e vinde assentar-vos junto a mim. Estou enlevada da felicidade que esta ocasião me oferece. Aproveitando alguns instantes do bom exemplo e da boa conversa de uma pessoa como vós, que tomou o bom caminho, dando-se toda a Deus, e que todo mundo deveria imitar se fosse cordato. A devota, em vez de se sentar no sofá, quis assentar-se no chão, mas a princesa não lhe consentiu. Levantou-se do seu lugar e, adiantando-se, pegou nela pela mão e a obrigou a vir a sentar-se junto a ela no primeiro lugar. Foi a devota muito sensível a esta atenção. Senhora, disse ela, não me é dado ser tratada com tantas honras. Obedeço-vos somente, porque a ordenastes e porque sois a dona da casa. Antes de principiarem a conversar, uma das criadas da princesa serviu-lhes uma pequena mesa baixa, marchetada de nacar, de pérolas e de ébano, com um vaso de porcelana em cima, guarnecida de bolos de alguns outros vasos, de frutas da estação e de doces secos e vinhos. Pegou a princesa num desses bolos e ofereceu-o à devota. Minha boa mãe, disse-lhe, tomai, comei e escolhei destas frutas as que vos agradarem. Precisais de comer, visto o caminho que fizestes para chegar aqui. Senhora, replicou a devota, não estou acostumada a comer coisas tão delicadas, e se as como é para não recusar o que Deus me manda por uma mão tão liberal como a vossa. Enquanto a devota comia, a princesa, que comeu também alguma coisa, fez-lhe várias perguntas sobre os exercícios de devoção que praticava, sobre o modo como vivia, às quais ela respondeu com muita modéstia. A princesa, por fim, perguntou-lhe o que parecia a sua casa e se achava a seu gosto. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Os príncipes e a princesa, filhas do sultão, que vivem uma vida tão cômoda e agradável, que tiveram uma excelente educação por seu pai adotivo, intendente dos jardins do sultão, e que agora vivem no campo, sem seu pai e sem saberem a sua origem. Será que um dia eles saberão quem são seus verdadeiros pais? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.